Aí, a partir de agora estamos gravando. Bom, pessoal, então, todo mundo leu, É dois né? ponto um e 2.2 só? São os dois, né? Ah, tá. Aham, Vi. isso. Então, eu já vou começar diretamente com a apresentação que eu fiz. E se tiver alguma coisa do próprio texto que eu passei por cima e vocês quiserem colocar, fiquem à vontade, tá bom? Então, deixa eu colocar aqui para que a gente possa aproveitar um pouquinho, assim, fazendo mais um apanhado, né? Então, eu vou colocar aqui para vocês. Só um minutinho, gente. Todas as vezes eu estou apanhando aqui. Vou colocar aqui para vocês. É, eu estou vendo aqui que tem um problema aqui nos meus slides. Não estou entendendo aqui. Não sei, eu não sei fazer essa apresentação de outra forma. Está dando para vocês verem? Assim, Tá. tá. Então, então partindo lá ó, deixa eu colocar a Lúcia. Estava faltando a Lúcia. Estava faltando a Lúcia, não está mais. Lúcia, bem-vinda. Bom, gente, então nós ainda estamos estudando essa primeira parte do livro dele, que trata da epistemologia crítica do Espiritismo. E nesse segundo capítulo dessa primeira parte, ele vai trazer para nós o que eu acho que é o pulo do gato, assim, na perspectiva dele, né? Que é o consenso intersubjetivo interexistencial. Uma palavra tão difícil, ficou assim uma frase muito complexa. E aí eu pensei, bom, vamos começar, né, trazendo aos poucos para a gente poder avançar. Então, nós vimos no capítulo anterior sobre o conhecimento e o método no Espiritismo, que foi o que, né, foi bem falado e debatido. A epistemologia das ciências sociais não pode ser a mesma das ciências naturais, que é outra coisa que a gente percebeu claramente, ficou bem evidente isso, tanto no debate que o Luiz trouxe, quanto no que o pessoal trouxe, né, nos estudos. E o Luiz trouxe algumas proposições epistemológicas, né, relacionadas à noção de fé raciocinada, quando a gente viu aquela questão, o que é uma fé, né, como diz a Bebete, raciocinante, né, e da relação da ciência e com as religiões e a espiritualidade. Então, foi basicamente isso que a gente viu no capítulo 1. E aqui, hoje, ele começa fazendo uma proposta que Kardec trouxe para nós. Até eu peguei essa imagem, que eu fiquei pensando nisso, né? Quando a gente pensa o que era o controle universal, essa proposta de Kardec, controle universal do ensino dos espíritos, que é tão falada e tão divulgada, a gente não para pensar que foi esse processo. Ah, mas ele recebeu correspondência de mais de 1.000 centros espíritas. Eu gostei dessa imagem, porque essa imagem fala assim: olha, peraí, vamos lá. Imagina esse tanto de coisa, esses calhamaços de papel, essas correspondências todas. Como será que foi fazer análise desse material todo? E esse controle universal do ensino do estudo, como será que realmente foi esse controle, né? Porque, assim, será que realmente foi um controle? É o primeiro questionamento que eu estou trazendo, né? Até onde foi um controle? Como um controle? Foram vários médios, de comunicações espontâneas, comunicações de evocações, de várias reuniões, de vários grupos espíritas, mas como é que foi isso? Então, não foi um trabalho assim que a gente pode pensar muito fácil.
Então, eu imaginei, eu gostei dessa imagem, porque ela trouxe para nós, olha, peraí, olha o tanto de coisa para analisar, para pensar, o trabalho que o homem Kardec, o professor Kardec teve que realizar. E como será que foi feito? Será que ele olhou tudo mesmo? Será que deu conta? Porque eu acho humanamente praticamente impossível. Eu, na minha visão, né? Você fazer tudo isso, né? Lendo e correspondendo e questionando, tudo escrito à mão e todo esse trabalho. Então, assim, é o primeiro questionamento que eu quero trazer. E aí, a proposta do Luiz nesse capítulo é justamente isso. É sair dessa proposta de Kardec, que, segundo ele, já é um avanço, mas é para sair dela para uma outra proposta, que é o consenso intersubjetivo interexistencial. Que é isso que ele vai mostrar para nós. Pode falar, Lavínia? Não, só que você falou dessa questão que você, né, levantaria do trabalho do controle universal dos ensinos dos espíritos. Eu tenho vários questionamentos em relação a isso. Primeiro, porque a gente fala controle universal. O universo naquela época era só a Europa, no máximo ali a América do Norte. Então, assim, que universo é esse, né, que você colhe informações, que hoje não é o mesmo universo que nós consideraríamos. E quando se fala mais de 1.000 centros espíritas, gente, o espiritismo estava nascendo. Aonde que tinha 1.000 centros espíritas? Eu acho isso meio fantasioso, sabe? Assim, eu imagino que dentro de um espectro possível de recebimento de comunicações ali no círculo de Kardec, um pouco mais ampliado, especialmente para o Livro dos Espíritos, que foi o primeiro, para os demais não. Talvez a gente conseguisse ter um pouco mais de material. Mas para o Livro dos Espíritos, eu imagino que tenha sido muito poucos as fontes, né? E assim, um trabalho de excluir os absurdos, que seriam absurdos na concepção do próprio Kardec, né? E fazer uma conta de chegar ali, assim, nessa coisa meio, né, do qualitativo junto com o quantitativo. Mas eu acho assim meio surreal quando a gente fala em mais de 1.000 centros espíritas. Eu não sei de onde saiu esse número, até porque o universo considerado nessa época era um universo muito restrito, né? Agora, de toda forma, era algum tipo de metodologia científica a ser colocada para uma proposta de fé raciocinada, né? Ótimo, Lavínia. Muito obrigada pela sua colaboração. Foi ótimo, exatamente. Então, por isso que eu falei, a primeira dúvida que eu quero trazer é justamente essa, né? Será que foi possível mesmo esse controle universal? Primeiro que o universal você explicou muito bem. O que que é isso? E com base ali nesse mundinho da Europa, com base no que tínhamos ali, né? Então, assim, é muito complicado isso, né? Mas o Luiz trouxe para nós, nesse livro dele, justamente, eu acho que esse talvez seja, assim, um ponto crucial desse trabalho dele, né? Essa proposta nova, né? Com esse nome tão complexo, mas ao mesmo tempo ele tentou trazer nesse consenso intersubjetivo interexistencial vários conceitos muito importantes, né? Nós vamos ver aqui. E aí, gente, eu acho interessante também a gente ver que ele começa a falar sobre o consensualismo, que como ele pega uma parte, como ele diz, né, desse conceito filosófico aí, e ele, vou ler aqui o que ele diz. Consenso é um conceito filosófico ligado às chamadas teorias coerentistas da verdade, ou teoria da verdade como coerência. O consenso, nesse sentido, ocorre quando todos concordam com algum conteúdo de fala e o fazem por bons motivos, utilizando a própria razão. Então, ele está começando a explicar para nós a primeira, né, o consenso aqui, que é o que ele diz aqui para nós, né, essa palavra consenso. De onde que ele tirou isso? O que que significa esse termo consenso, né, na filosofia? Que conceito filosófico é esse? Mas esse consenso ele tem como base a coerência. Eu acho isso muito interessante. Essa coerência que vai utilizar a razão para ir pautando, né, o discurso, para ir pautando os debates, para ir pautando.
Então, essa é uma outra forma de ver, diferente do que as ciências naturais tinham, né? Que a gente viu isso muito bem esses dias atrás aí. E aí ele continua falando. Assim, um objeto como uma cadeira ou a lua não são verdadeiros nem falsos, mas sim algo que se diga sobre eles. A noção de intersubjetividade também indica que a verdade é algo cultural, compartilhar, isto é, verdade é o que as pessoas interessadas ou especializadas em algum assunto concordam que seja. Então, veja bem que a gente não está falando mais de nada que é dado pelo que você está vendo, não, não é? Principalmente porque nós estamos aqui no terreno da filosofia, da sociologia, onde nós não temos como analisar algo que é tão subjetivo, algo que é de cada povo, de cada sociedade, de cada contexto, de uma única forma. Então, eu achei interessante, porque quando a gente vê, né, essa figura aí me lembrou muito isso, né? O botão azul é verdadeiro. O botão, quer dizer, o, o, o botão o vermelho é falso. E a gente fica como se nós estivéssemos trazendo algo, que uma ideia tem que contrapor a outra sempre. E não é bem assim. Essa era uma visão que, pelas ciências naturais, pela forma como o positivismo trouxe para nós esse recurso de análise do fato em si, então a gente tinha como a proposta era contrapor, tinha uma ideia que não era aquela ideia que no momento estava à frente das descobertas e das pesquisas, vinha uma outra ideia e substituía aquela. Então, mas nas ciências sociais, a coisa não é bem assim. Não quer dizer que o azul está certo, ou que o vermelho está certo, ou que está errado, ou que o outro está errado. Não é bem assim. A Lavina começou bem, ela falando dessa questão, né? O que é universal? Como nós pensarmos um mundo tão plural de uma forma que a gente não analisa as diferenças sociais, que a gente não analisa as diferenças antropológicas, que a gente não analisa todos Sim. o contexto em que, histórico em que aquela civilização se deu e se desenvolveu, né? Então, hoje nós estamos fazendo um trabalho de ampliar a nossa visão nesse sentido, né? Então, acho que é interessante isso. Gente, se vocês quiserem falar alguma coisa, podem falar, podem interromper, não vejo De- problema nenhum. é, Pode falar. dentro, só complementando mesmo, dentro disso que você trouxe e que a Lavínia colocou, né? Eu acho que esse é central mesmo no pensamento dele, é que ele considera, né, que esses espíritos, eles são representantes, são variáveis, estou falando Kardec, tá? Considera que essas variáveis são representantes, como se fosse do mundo, né? Mas o mundo, o universo é o europeu, e ele deixa de considerar, acho eu, pelas questões aqui, é o que vocês falaram, a questão das crenças, das culturas, dos imaginários, quer dizer, cada médium, né, tem as suas crenças, tem a sua visão de mundo. Ou seja, quando ele coloca que é um controle o universal, ele desconsidera, né? Eu acho que isso é que o Signatis coloca. Por isso que essa intersubjetividade, porque essa subjetividade ela é grande e, ao mesmo tempo, ela se organiza, pelo que eu entendi, a partir desses contatos, a partir, né? São subjetividades que são construídas a partir de contatos, ou seja, cada cultura, cada crença, as crenças, elas organizam esse critério de verdade, digamos assim, essa visão de mundo. E ele vai complexificar. Eu adoro, porque é isso mesmo. Signatis, ele complexifica isso, né? Ele traz essa intersubjetividade, inclusive, para a relação das dimensões. Muito bom. É isso.
Muito bem, Arlene. Ainda tem essa questão que eu também queria ter levantado, eu até nem lembrei, mas que ótimo, tá vendo? Você está sintonizada comigo. A questão dos médios, que é outra coisa, né? E aí, quando a gente amplia esse olhar que o Luiz está trazendo, é interessante você falando, eu fiquei pensando nisso, né? Porque você está considerando que tanto os espíritos, quanto as pessoas encarnadas, quanto qualquer relação, ela está envolvida nessas mudanças, nessas nuances. Mas a gente pensa um mundo espiritual estático, né? A gente pensa um mundo espiritual estático. Quer dizer, talvez a gente pensar, talvez agora a gente não pensa mais. Mas até então é como se já tivesse tudo pronto no mundo espiritual, e não é bem assim. E aí, quando ele traz isso, nós vamos perceber, né, daqui a mais um pouquinho, ele vai começar a falar dessa relação, que o mundo espiritual, da mesma forma que nós encarnados, quer dizer, não muda nada. Nós só estamos no corpo ou fora dele, não muda essas relações. E o importante é isso, essas relações que nós vamos estabelecendo ao longo desse processo. Pode falar, Lúcia? Boa noite a todos. Então, eu acho que, né, que teve uma confusão, uma ligeira confusão. Esse controle universal não é o controle do universo, é o controle universal dos ensinamentos dos espíritos. E essa questão do Kardec, porque tinha mais de 1.100 espíritos, isso aconteceu, Lavínia, eu lembro de uma das reuniões que a gente teve sobre o estudo do Livro dos Espíritos com Elias, aquele grupo do Elias, do ano passado. Então, ele explicou que tinha uma diferença muito grande entre a primeira edição e a segunda edição, justamente por isso, porque na primeira edição o Kardec tinha poucas referências, vamos colocar assim, mas fez tanto sucesso, né, o Livro dos Espíritos, que a quantidade de centros espíritas que apareceram, que apareceu foi assim uma coisa imensa, e ele passou, né, a recorrer a todos esses lugares. Essas histórias estão na Revista Espírita, porque o estudo do espiritismo não está ligado só aos livros, né, clássicos, vamos botar assim, né, o livro dos espíritos, o livro dos médicos, não é só isso. As revistas espíritas, as publicações ali são muito importantes. Então, essa questão aparece numa revista, eu acho que é de 1862, sei lá. Esse controle não é um controle do universo. Ele tentou montar um método, por isso da genialidade, que ele viu que tinha tanto material, que ele tinha que ter um método para distinguir o que era certo, até que ele fala, por grande, bela e justa que seja uma ideia, é impossível que ela una, desde o início, todas as opiniões. Os conflitos que dela resultam são a consequência inevitável do movimento que se opera. São mesmo necessários para melhor fazer ressaltar a verdade e é útil que ocorram no começo para que as ideias falsas sejam mais prontamente gastas. Ele falou que a ideia do espiritismo foi uma ideia tão assim que teve uma adesão tão forte que acabou, se você não controlasse, você ia acabar tendo uma porção de maluquice, tá? Era isso que eu queria colocar. Gente, eu queria falar uma coisa agora. A Lúcia trouxe uma questão. Posso falar, Iracil? Pode, estou adorando. Depois eu A também quero Lúcia falar. trouxe uma questão que agora me deixou em dúvida. Quando eu falei universo, eu me pautei, inclusive, na questão que a Lavínia trouxe de um universo geográfico e político, vamos colocar assim, Europa, né? Aquelas questões, aquele mundo europeu. Só que, ao mesmo tempo, eu também pensei, Lúcia, eu estou falando assim, eu estou cheia de dúvida, tá? Eu não estou trazendo. Ao mesmo tempo, eu pensei que o Kardec ele entendeu que as variáveis que ele trazia, ou seja, aqueles espíritos com aquelas respostas, com aquela
mentalidade, com aquela cultura, com aquelas crenças, eu não sei se ele levou isso em consideração, poderia ser considerado como uma coisa aplicável universalmente, ou seja, se eles falam isso, isso aqui é aplicável para tudo, nesse sentido da própria construção e fundamentação e legitimação da doutrina espírita. Nesse Eu, sentido, eu acho que o Signates traz isso, o universo, apesar dele ter tido insight e ter usado, né, com a metodologia das ciências humanas, ainda que elas não tivessem desenvolvida, ainda que ele tenha feito esse avanço, ao mesmo tempo, ele considerou esse universo que ele traz de variáveis como um universo possível, um universo que responderia. Daí o que eu entendo é que o que o Signatis traz é justamente isso, complexificando essas pessoas, esses médiums, a cultura, o próprio universo mental de cada um, universo político, universo geográfico, enfim, tudo, universo de crenças, daí sim a coisa fica bem mais complicada. Eu não sei se eu me fiz entender. eu entendi o que você falou, mas eu continuo discordando dessa visão. Eu acho que o que ele está falando aqui é o controle universal do ensino dos espíritos, porque ele viu que a adesão foi fortíssima, né, ao primeiro, tanto que do primeiro para o segundo tem uma diferença bem grande em termos de perguntas, de respostas, é assim, o segundo, né, a segunda edição, né? Depois ele foi fazendo, inclusive, outros livros, né? O livro dos médios. Ele começou primeiro, primeiro livro, ele viu que ele achava que o médium não interferia. Ele achava que os espíritos iam lá, falavam só o que estava escrito, o que era falado era só o espírito. E depois ele vai revendo isso. Entendeu? Então ele pensou assim: eu preciso ter um controle. O que que é o médium e o que que é o espírito? Como é que eu posso saber isso? Eu acho que a ideia dele era essa, né? Esse controle universal não era um controle, não tem nada a ver com o universo, né? Com a Terra toda, não era nesse sentido. Eu acho que ele ainda não tinha essa visão. Realmente, né? Para o europeu, o mundo, né? Era a Europa, né? A civilização. Mas ele não estava pensando nisso, pelo menos assim, pelo que eu entendi dessa diferença entre o Livro dos Espíritos, a primeira edição e a segunda edição, que foi uma diferença muito grande. Não foi uma diferença que ele mudou de opinião. Ele não mudou sobre chegar e ficar anotando e fazer aquela diferença. O que ele viu é que realmente havia uma influência dos médios, então ele tem que ter um método para distinguir. Ele trouxe o modelo. É, e olha, quanto mais eu vejo, é tão complexo esse negócio de identidade dos espíritos. Para mim, um dos capítulos mais enigmáticos do Livro dos Médiuns é da identidade dos espíritos, que eu acho tão complexo. Eu adoro o Livro dos Médiuns, porque o Livro dos Médiuns, para mim, é onde eu vejo Kardec na veia, assim. E aí eu acho tão interessante quando ele traz certas questões, mas eu acho que a Lúcia traz essa visão dela, eu achei interessante também, ela está trazendo a visão assim, olha, ele tentou, né, que é isso que o Luiz também está trazendo. Só um minutinho que eu já te passo, bebê. É que ele tentou fazer algo e ele fez algo que avançou no tempo, porque ele fugiu do padrão, né, do positivismo e daquilo que se tinha na época, né? E ele já avançou nesse sentido. Então, o Luiz já começa falando isso, que houve uma avanço. Só que a proposta, hoje, né, com todas as outras saberes que nós temos como avançar um pouco mais nessa direção. Pode falar, Pepe? Eu escrevi ali no chat, mas eu não sei se ninguém leu ou se não tem nada a ver,
Mas é uma coisa que eu gostaria de comentar e até de esclarecer, se alguém tiver alguma informação que não seja essa. Porque eu aprendi assim, ó, quando a gente fala que o espiritismo brasileiro é uma invenção, é porque tem tanta coisa que se fala aqui que não se fala em lugar nenhum do mundo. E que para isso ser verdade, outros médiums de outros lugares do mundo deveriam estar falando a mesma coisa. Universal nesse sentido, uma constatação ampla de diferentes locais, de diferentes médiums, né? Eu não sei se é isso, não sei se eu estou errada, não sei. Seria um grupo controle, né? Ele faria ele pegou como é que fala, gente? Ah, esqueci agora. Não, mas eu nunca ouvi falar em grupo controle, eu ouvi falar assim, que diferentes médiums deveriam confirmar aquilo que estava sendo posto, Essa é a para proposta. ser incorporado dentro da teoria espírita. E falar de doutrina espírita, eu me sinto a crente. Meu cabelo vai no pé junto com a saia, assim, uma coisa só. Então, Então, é isso mesmo, o Bebete. Você colocou a questão. Então, esse controle é o controle justamente de você saber que aquilo que está sendo dito é verdade, não é invenção daquele médico. Então, ele foi lá, conversou com um cara na China, né? Estou dando um exemplo, né? Ele percorreu vários lugares, né? Ele tinha contato com várias comunidades. E aí, por exemplo, lá nos Estados Unidos, na França, acho que foi na África também, ele tinha contato, né? Tinha contato com essas. Alguém falava que tinha um médium, não sei aonde, ele ia lá, entrava em contato. E aí, com isso, ele queria ter o controle de que as respostas eram respostas coerentes, né? Porque se cada um falasse uma coisa, então ele estava com o método errado. Quando ele começou a ter a resposta coerente em qualquer lugar, e não havia conhecimento entre os médiums, né? Nem sabia da existência, um não sabia da existência do outro, e a resposta era a mesma, então aquilo ali ele considerava que aquilo era uma verdade. É nesse sentido. Wellington, por favor. Está sem som. Quando a Beth falou, por exemplo, sobre a questão do nosso lar, que outros espíritos de outros países, né, deviam relatar a mesma coisa e tal, de repente, assim, fica a questão do médium também, né, o conhecimento do médium. Se acaso um médium foi envolvido com essas histórias, com esses fragmentos aí, pode ser que sim, mas, por exemplo, você vai na Umbanda ali tem as tribos ali de boiadeiro, de caboclo, tal, tal, que no kardecismo não tem, quer dizer, não existe isso, então, acho que o mundo espiritual está muito, muito, muito mais amplo do que a gente imagina, né? Essa questão da mediunidade aí, e até sobre isso, sabe? Agora, até sobre isso na questão assim do nosso lar. Ser tão falado aqui no Brasil, em outros países não, mas de repente em outros países, para outros médiums, haverá outros lares ali, né? Que são falados em outras colônias, que aqui também a gente não ouve falar. Porque eu acho que é muito grande essa questão, muito expansiva. Agora, eu acho que o que fica universalmente colocado assim como verdade absoluta seria a questão da moral de Cristo, entende? A questão do amor, da justiça, né? Do social. Essas questões aí, eu acho que ela abrange todos os lugares, né? Como universal. Agora, essas questões de localização, assim, esses detalhes mínimos, eu acho que já não alcança tanto dessa forma como alcança a questão moral. Obrigado, Wellington. Gente, eu vou continuar aqui. Eu estou adorando que nós estamos já começando com um monte de dúvidas. Então, cada pessoa que fala uma coisa, olha, a gente já vai pensando, vamos refletindo naquilo que a gente vai entender no final. Porque vocês entendam comigo, é uma questão seríssima isso. Por quê? Porque se fosse só sobre os ensinamentos de Jesus,
Tudo bem, ensinamento moral é algo que não prescreve. Mas quando nós estamos falando de conhecimento trazido pelos espíritos, aí a coisa muda de figura. Vocês concordam comigo? Então, Hum. assim, o moral, ele nunca perde, né? Nós temos ensinamentos aí da China são milenares, né? Muito antes de Jesus, e são ensinamentos maravilhosos, não se perde. Mas o conhecimento, que é uma das propostas da doutrina espírita, né? Ele muda. Então, é daí que eu acho que é muito sério isso que o Luiz está trazendo. Talvez nós vamos demorar algum tempo ainda para processar tudo isso, sabe? Porque quando a gente vê a questão dos médicos, quando a gente vê a questão do conhecimento, da produção do conhecimento, assim, tem muita coisa para a gente pensar aqui. Então, vamos lá. Eu vou avançar aqui rapidamente para a gente ver aqui o que ele está trazendo. A questão da ética da filosofia consensualista. Então, ele fala que a filosofia consensualista tem dois objetivos principais. Tem dois caminhos, né? Ela tem que ser fruto do debate livre entre os interessados, que é diferente de você trazer um conhecimento pronto sobre um objeto, sobre uma coisa, sobre uma lei, né? Então, isso aqui já entrando para essa visão, né, mais social do conhecimento, das pessoas, da sociedade. Tem que ser fruto do debate livre entre os interessados ou expertos no assunto. Não pode ser imposto. Essa é a visão da filosofia consciencialista. Você não pode impor que aquilo é a verdade. Ela não é imposta. Os grupos devem ser livres para se convencerem, se questionarem mutuamente. A ausência de consenso entre eles deixa em suspenso a possibilidade racional da verdade. E o segundo ponto que ele levanta, que faz parte da ética consciencialista, serem claros no que dizem. Se você tem uma proposta, se você tem algo que você quer trazer, que vai impactar como é a vida em sociedade, você tem que ser claro naquilo que você está dizendo, procurar falar a verdade, que são princípios éticos, confiar que os outros digam a verdade naquele debate que vai ser proposto, daquela ideia, né? Você permitir que o outro também apresente o que ele pensa que seria a verdade dele e se respeitarem mutuamente. Ou, em termos filosóficos, deve ter inteligibilidade, verdade, veracidade e retidão normativa, que esses são os princípios estabelecidos pelo Habermas, né? Então, esse filósofo alemão, inclusive o Luiz é doutor, a tese dele de doutorado foi sobre Habermas. Então, ele não é o cara, não, ele é o cara Habermas. Então, assim, é muito interessante. Por que que ele está trazendo o Habermas aqui? Porque esses princípios aqui, gente, é o que vai mudar a forma como você vai analisar um fato, analisar algo que você está trazendo como conhecimento. É uma perspectiva totalmente diferente. E aí eu peguei aqui um pouquinho o Habermas, né, que é esse senhorzinho que está vivo ainda, gente. Olha que interessante. Ele é de 1929. E o Habermas, ele teve a influência do Immanuel Kant, do Adorno, né, e participou da escola de Frankfurt, que é a escola que da Alemanha, que desenvolveu a teoria, né, voltada mais para essa questão desse consensualismo. Então, olha o que está falando aqui. O Habermas é um dos maiores intelectuais do século XX e XXI, filósofo e sociólogo, com formação ligada à escola de Frankfurt. Ele dedicou a sua vida a estudar a democracia e apresentou, olha que interessante, um modelo de ação comunicativa para que sejam desenvolvidos consensos no espaço público sem coerção física, mas pela coerção do melhor argumento. Então, pensa o que nós vivemos em termos de democracia, olha para que isso é interessante, né? A democracia pode ser, assim, segundo a visão de Habermas, aperfeiçoada pelos processos coletivos de deliberação, que propiciam a coexistência dos diferentes e a participação de todos na produção de normas sociais. Então, ele acreditava nessa coerência
da razão. Ele acreditava que seria possível, se você está conversando com pessoas que dizem entender um assunto, não é possível que essas pessoas, num diálogo aberto, não sejam, não consigam chegar a um ponto em comum e que um acrescente, né, na colocação do outro, de forma que possa se coexistir as diferentes abordagens, né, as diferentes participações ali nessa proposta dele. Então, a contribuição dele é muito interessante em relação à questão política, né, de como tratar e entender, né, a nossa relação com a política. Gente, se alguém quiser acrescentar mais alguma coisa, pode falar. Tá bom? Agora, nós vamos ver aqui o que ele vai fazer um pulo aqui. Agora sim ele entrou exatamente no ponto aqui. Do controle universal, ó, ao consenso interexistencial. O que que muda, será? Então, que o controle universal, como nós faríamos hoje um controle universal? Né? Eu fiquei pensando. Então, assim, seria muito complexo, né, eu acho, porque nós temos um acesso hoje. Se Kardec, à época, ele não teve acesso no Oriente, por exemplo, China, Japão, não totalmente na Índia, né? Ele poderia ter uma ou outra pessoa, mas assim, é diferente quando você estuda uma cultura, uma sociedade, a forma como o conhecimento é elaborado, a forma como os diálogos acontecem. É tudo diferente de sociedade para sociedade, que é isso que a gente já percebe, né, hoje, com as ciências sociais. Então, ele fala o seguinte, Luiz: antecipando elementos do consciencialismo filosófico, mas também acrescentou em sua formulação epistemológica a necessária participação dos próprios espíritos, os chamados mortos. Eu achei interessante ele falando isso aqui, que isso aqui é Kardec. Kardec fez isso. Ele antecipou, porque essa visão desse consciencialismo filosófico aí era entre os encarnados. O que que Kardec fez? Ele avançou quando ele levou isso para os espíritos desencarnados. Então, nesse sentido, é interessante que a Lúcia traz e defende, né, que Kardec fez esse avanço, e realmente ele fez esse avanço. Porque ele tinha uma intenção por trás de tudo isso, que era trazer para nós a existência do ser espiritual, que a vida não acabava com a morte. Isso era o ponto-chave de Kardec. E para fazer isso, ele buscou todos esses trabalhos, essa participação dos espíritos, né? Que os outros filósofos tinham a limitação de não acreditar nisso, então, portanto, a discussão acontecia só no momento em que nós estávamos aqui vivendo nesse mundo, né? E aí Kardec faz esse avanço. Aí ele fala, diferente de todos os demais pesquisadores da mediunidade de sua época, que se dedicaram à investigação positiva da autenticidade do fenômeno mediúnico. Por que que ele está falando isso? Porque se a gente for ver William Crookes, por exemplo, William Crookes se preocupou muito com os fenômenos ditos materiais, os fenômenos que não são os fenômenos inteligentes, que não usava a capacidade mediúnica de um médium escrevente, por exemplo. O William Crookes ele preocupou muito com as materializações, com o estudo, com verificar se era verdadeiro ou não. Então, vários grupos surgiram a partir daí. Mas Kardec, ele não se preocupou com isso. Kardec, ele preocupou em conversar com os espíritos, usar o diálogo para isso. Então, nesse ponto, ele realmente deu um pulo aí, né? Ele deu um avanço. Porque ele foi interrogando, ele foi evocando, ele foi trazendo os espíritos para o debate. Claro que com todas as limitações, não estou tirando aqui as limitações do processo mediúnico, né, Arlene? A gente sabe que isso existe. Mas Kardec fez isso. Então, aí, por isso que ele fala assim, ó, a busca de provas da existência factual dos mortos. Kardec buscou estabelecer uma relação de conhecimento com aqueles cuja comunicação a mediunidade proporcionou. Então, olha que interessante, né? Já foi um avanço para ela. E aí, gente, essa característica do pensamento kardeciano é também coerente com a ética consensualista, pois os filósofos dessa corrente igualmente ancoram a noção de conhecimento na noção de intersubjetividade, ou seja, defendem que todo conhecimento possível é constituído na relação
entre os sujeitos, e não monologicamente por um ou outro. Então, olha que interessante. É o diálogo que vai proporcionar, né, essa noção desse conhecimento, né? Essa intersubjetividade. O que é um espírito? O que acontece com o espírito quando ele desencarna? Quando a gente pega as comunicações que Kardec traz no Livro dos Médiuns, tem casos interessantíssimos, na Revista Espírita, casos interessantíssimos, dos espíritos que desencarnaram em situações de cometeram crimes. Olha que interessante. Talvez hoje, nas nossas casas espíritas, a gente teria preconceito de fazer a evocação desses espíritos. Kardec não tinha. Kardec evocava espíritos que tem um dos casos que eu acho belíssimo, que ele faz um acompanhamento desse espírito até o momento em que ele consegue fazer o esclarecimento do espírito. E o espírito fala assim: olha, eu não quero, não estou sofrendo mais. É lindíssimo esse caso, porque ele vai fazendo a evocação desse espírito que tinha cometido 3 assassinatos. E ele vai conversando com ele, vai questionando com a ajuda de São Luís. Nos primeiros momentos, o espírito não consegue comunicar, depois São Luís começa a ajudar, e vai fazendo várias sessões. Depois de várias sessões, esse espírito chega para Kardec e fala assim: olha, nesse momento eu estou em paz, eu vou seguir a minha caminhada. É belíssimo esse caso desse espírito. Então, assim, Kardec fez essa inovação quando ele trouxe esse diálogo com os mundos, né? Muito interessante. E isso aí trabalhando com essa subjetividade de cada espírito que ele trazia para as comunicações ali. E aí, o Luiz vai trazer para nós, ele vai puxar aqui agora o trabalho do Herculano Pires para mostrar o que vai pegar do Herculano, o que vai avançar também. Ele já trouxe essa questão do consenso, né? Apoiando também, vendo o que Kardec teve aí de interessante nesse aspecto. E agora ele vai pegar uma outra questão aqui com o Herculano Pires. E o Herculano Pires, né, gente, ele desencarnou muito novo, 65 anos. É quem desenvolverá a noção filosófica mais consistente para descrever esse tipo de relação. Essa relação inspirada no existencialismo e numa crítica direta à formulação do Sartre, que é de 1905 a 1980. Pires propôs numa tese de graduação em filosofia, intitulada O Ser e a Serenidade, um interessante conceito de interexistência. Aí ele já está passando para o conceito de consenso interexistencial, né? Que é o que a gente vai começar a perceber agora. Eu estou falando mais rápido assim para sobrar mais tempo no nosso debate, tá, gente? Aí vocês me parem. Mas o Sartre era um homem muito interessante, né? Um dos caras, assim, muito cabeça, até hoje, muito estudado e debatido. E um dos pensamentos dele é muito interessante. O homem está condenado a ser livre. Condenado porque ele não criou a si. E ainda assim é livre. Pois tão logo é atirado ao mundo, torna-se responsável por tudo que faz. Eu quis trazer esse pensamento dele, porque vocês vejam que a diferença é que o Sartre ele não tinha essa visão espiritual de vida, né? Então, para ele, a vida começava, o homem era jogado à vida, e aqui ele era livre para fazer o que ele quisesse, mas é como se ele fosse jogado no mundo, para estar aqui. E ele era jogado, e aqui ele tinha que se virar, ele tinha que se relacionar, ele tinha que estar na sociedade, e tentando se manter como fosse possível, né? Então, é uma visão, essa questão do existencialismo é muito interessante, né? Porque é como se não tivesse muita escolha, né? Você está aqui, tem que viver e tem que... E é muito interessante isso aqui. Agora, voltando aqui, é, ele vai falar o seguinte, refutando essa noção, Luiz, né? Refutando essa noção de uma existência sem essência, que é o que Sartre pensava, interrompida com a morte, Herculano Pires propõe, a partir do Espiritismo, a ideia de interexistência, ou seja, de um ser cuja existência não é interrompida pela morte, mas que é capaz de migrar entre modos de existir pela reencarnação.
E aí eu queria ver com vocês aqui essa questão, essa questão que ele fala aqui, né? Os modos de existir. Será que quando nós estamos encarnados aqui, acordados, a diferença da forma como nós somos acordados, como nós estamos no plano espiritual, não é interessante a gente pensar isso? Kardec já estudou isso, né? A emancipação da alma ali. Quer dizer, quando nós estamos dormindo, a nossa forma de nos relacionar no plano espiritual, na minha visão, há uma certa diferença, né? A forma como nós nos relacionamos aqui, quando estamos atentos aqui, despertos. Então, imagina nós em relação às nossas outras experiências de vida. Então, assim, quando ele fala dessa questão interessencial, Herculano Pires tinha uma visão bem ampla que seria isso, né? Então, eu acho que aqui, o Luiz vai começar a abrir para nós esse leque, né? O que seria realmente um ser interexistencial? Alguém quer falar alguma coisa? Bom, e aí eu vou lendo então, gente. Eu vou terminar minha apresentação, depois a gente vai debater. Então, ele continua falando. Trata-se, portanto, de uma ampliação do conceito de interexistência em Herculano Pires, que é o que ele está propondo. Ele vai ampliar esse conceito de interexistência para a noção de interexistencialidade, definida como sendo a condição social do ser interexistente. Aí eu peguei isso aqui, porque eu achei isso aqui, a parte que para mim sabe aquele nozinho aqui que eu acho que nós vamos ter que desatar? E eu quero que vocês me ajudem nisso aqui, nessa parte aqui. O que ele quis dizer com isso? A condição social do ser interexistente. Estão pensando aí. O ser lançado no mundo e na sua temporalidade pode ser considerado, sem dúvida, um ser social, histórico, cuja existência está condicionada por fatores que transcendem uma ontologia individualista. Outra questão também que nós vamos ter que conversar sobre ela. Aí ele vai e avança mais um pouco. O ser isto é, sem abandonar a ideia do ser lançado no mundo, acentuarmos o ser em relação ao ser com o outro, a fim de conferir valor epistemológico a isso, isto é, identificarmos as condições relacionais de produção do conhecimento espírita. Agora, com palavra vocês. Eu quero ouvir a Lapine, quero ouvir todo mundo agora. A Bebete. Vai lá, Bebete. Mas você não acabou essa É, apresentação ainda, ainda tem slidezinhos aqui do lado. Não, mas eu queria que a gente conversasse, para a gente não avançar por cima disso aqui, porque eu acho que aqui está a essência, sabe? Vai, Bebete. eu não sei colocar questões por número do livro dos espíritas, porque eu não sou dos espíritos, porque eu não sou tão carola assim, sabe? Mas tem uma fase, uma parte do livro dos espíritos, não sei se é a lei de sociedade, que Kardec fala que o insulamento é altamente condenável, que toda vez que a gente está em insulamento, a gente tá vagando por aí, não está fazendo nada que presta. E eu concordo, porque é na relação com o outro que eu vou me transformar. É junto com o outro que eu posso construir alguma coisa no mundo além do meu terreiro, né? É fundamental a presença do outro desde que eu nasci, porque eu só nasci porque tinha alguém através das mãos pelas quais eu vim ao mundo. Então, para mim, esse negócio de interexistência é intrínseco à natureza humana, à existência humana. Tem alguém inscrito? Pode Não. falar. Obrigada, Bebete. Assim, eu acho que é muito complexo isso que ele traz, mas eu vou falar mais ou menos o que eu entendi, tá, gente? Assim, eu erro de uma forma muito simples. Assim, o Herculano Pires, ele trabalha o conceito de interexistência porque nós sobrevivemos à morte, né?
Enquanto o Habermas e os outros, digamos, existencialistas, né, trabalham, o Sartre também, trabalha essa questão de ruptura com a morte, o Herculano Pires, ele já coloca a interexistência justamente porque não há essa quebra, não há essa ruptura, já que nós sobrevivemos, né? Nós temos várias existências, nós existimos aqui e ali o tempo todo, é o que você falou. Nós estamos aqui, daqui a pouco estamos dormindo, estamos no desdobramento. Ou seja, nós nos comunicamos e vivemos socialmente. O Wellington, eu acho que você. Ah, tá. Nós nos comunicamos e vivemos socialmente, tanto aqui encarnados quanto desencarnados. Eu acho que isso é o que o Signatis coloca. E quando ele fala interexistencialidade, ele atravessa, no meu entendimento, ele atravessa a questão do avanço, ele usa o Herculano Pires, sim, ou seja, não para na questão da morte, porque não existe a morte, né? Do ponto de vista do espírito, não existe a morte, existe existências, né? Só a vida nesse sentido. Só que ele, para mim, ele coloca como é que eu vou falar? A questão dele central é que, tanto aqui como no plano espiritual, nós vivemos aqui no plano espiritual ao mesmo tempo, porque não existe, de fato, esse tipo de separação. Ou seja, nós construímos tanto nós construímos a nossa realidade, os nossos conceitos, os nossos universos mentais, culturais, nós construímos com base nessas duas dimensões, pelo menos nessas duas, deve até existir mais, né? Mas vamos trabalhar só com duas, né? Existem muitas outras dimensões segundo a física, né? Então, assim, eu penso que o que ele traz para a gente é isso, e que existe, ele não usou esse termo, eu vou usar, eu posso estar errando, existe uma questão de interdependência, ou seja, as coisas acontecem, mas elas são construídas, elas acontecem, é, não é como resultado, como consequência, né? Mas é justamente, né, dessas relações entre as pessoas, entre as sociedades, e nós vamos construindo isso. É mais ou menos isso. Fiz uma bagunça, mas eu acho que deu para vocês entenderem, né? A Lúcia, depois a Bebete. Então, eu vou até pegar aqui um pedacinho do resumo da Iracil. Ele fala: o conceito de existência, tanto quanto de interexistência, diz respeito a todos esses mundos, que são mundos de percepção e vivenciação. Tanto a existência física quanto a interexistência física e as demais são, ao mesmo tempo, experiências objetivas, subjetivas e intersubjetivas. Objetividade, subjetividade, intersubjetividade dizem respeito a várias experiências existenciais decorrentes das diferentes dimensões de manifestação da vida. O que eu entendo de interexistencialismo é exatamente que a gente não existe um mundo encarnado e desencarnado. Existe um mundo. E você, às vezes, está numa. Você tem essa percepção, entendeu? Às vezes, quando você tem uns insights e tal, nos sonhos, então, assim, você tem uma comunicação no mundo invisível. Vamos colocar, tem um mundo visível e um mundo invisível. O mundo visível é o que é tangível, né? Que a gente está, que o olho, que ele vê, mas tem coisas que os olhos não veem, né? Mas o coração sente. É, então, eu acho que é nesse sentido, né? Mostrando que é muito mais amplo o conceito, não existe um conceito assim, agora você está encarnado, depois você está sempre encarnado e desencarnado, você está sempre transitando, entendeu? No mundo. Mas, claro, quando você está encarnado, você está a maior parte do tempo, né,
tendo experiência física aqui desse planeta. Mas isso não impede de você ter comunicação com outros, né? Com outras existências. A comunicação é nesse sentido, né? Às vezes você tem um insight, às vezes você sonha, né? Certas coisas que acontecem com a gente são coisas que são explicáveis mediante o conceito, a filosofia espírita. É isso que eu queria colocar. Obrigada, Lúcia. Bebete, depois a Lavínia. Para mim, assim, tem uma coisa muito subjetiva, muito etérea até, de dizer que estar no mundo. Estar no mundo como? Todo mundo está no mundo. O que nos diferencia, o que nos propulsiona para a existência melhorar, para a gente fazer alguma coisa e ser alguém, não é só ser, é pertencer também. E pertencer inclui o outro. Se eu sou e não pertenço, eu estou vagando, eu sou um conceito, sou um conceito. Agora, se eu pertenço, eu já tenho justificado a minha existência. É isso. Olha a contribuição da psicóloga aí, gente. Adorei. Não é só ser, gente. O existencialismo, não. É pertencer. Adorei. Vai lá, Lavínia. Assim, o que eu entendo desses conceitos, quando a gente lê aqui, por exemplo, quando a gente pensa em existencialismo, a gente pensa num conceito individual e dentro do mundo material, né? Em geral, são os materialistas, Sartre, esse pessoal que se desloca da ideia da espiritualidade. Aí, quando vem Herculano com essa ideia de interexistência, continua sendo uma questão individual, do ser que ele é interexistente, porque ele vive numa eterna é, vagar entre a existência material e a existência espiritual, mas ainda é um conceito individual. É a minha interexistência que fica, né, alternando entre o mundo material e o mundo espiritual. Quando o Signat vem trazendo esse conceito de interexistencialidade, aí eu já vejo uma questão coletiva. É a questão de como que esses seres interexistentes se relacionam entre eles. Né? Então, definindo que existe uma questão social, existe uma questão coletiva, tanto na nossa existência material, quanto na nossa existência espiritual, ou seja, nessa interexistência, que a gente vai se desenvolver tanto no mundo material quanto no mundo espiritual, pelo coletivo, pelas interseções dessas experiências. Então, o que eu entendo é essa questão, né? Se você está lançado no mundo, na sua temporalidade, quer dizer, se é aquela temporalidade encarnado ou desencarnado, numa questão um espaço físico também, embora a gente entenda, né, que os dois planos estão no mesmo espaço, né? Não tem propriamente essa coisa de estar aqui embaixo, estar lá em cima, é todo mundo mais ou menos no mesmo espaço, embora em dimensões etéreas diferentes, e que a gente continua nessa coisa da vida relacional, seja espiritualmente ou materialmente. É assim que eu entendo esses dois conceitos. Obrigada, Lavínia. Tá vendo, gente? Ó, por isso que eu falei que vocês iam me ajudar hoje. Vai lá, Wellington. Tá mudo. Você tá mudo. Até que enfim consegui desbloquear aqui. Agora deixa eu voltar para cá, pronto. Eu achei um conceito aqui que eu achei interessante, olha. Pode estar se referindo a uma visão que destaca as conexões profundas entre as várias formas de ser e viver, né? Pode ser entendido como uma abordagem que busca compreender como as nossas existências individuais interagem com as dos outros, influenciando-a mutuamente. Pode envolver discussões sobre empatia, conveniência e como as ações de um ser impactam o outro,
seja no contexto humano, social ou até mesmo ecológico. Achei interessante essa abordagem aqui. Queria dividir com vocês. Tem que abrir aí o microfone, Aracilda. Wellington, fala de novo aí, por favor. Falhou aí? Porque Não, não aqui é que toda hora tá falhou. Eu falhando a quero que internet. você não saia rápido, não. Explica melhor aí, da onde você pegou isso, o que é que você viu aí, de Ah, onde você tá. está Porque eu tirando. pesquisei aqui sobre essa questão, né, de interexistencial, né? Essa Ah, palavra tá. meio complexa e tal. E aí eu achei aqui uma abordagem que eu achei que ficou bem Ah, colocada tá. essa explicação. Entendi. Certinho. Ok. Muito obrigada, gente. Então, vamos seguir aqui, porque é interessante aqui que ele vai continuar falando, né? Em termos ontológicos e sociais, parece-me, portanto, que persiste válida a ideia de interexistencialidade, que é o que a Lavínia estava falando, né? Como condição tanto de ser quanto de relacionar-se. Todo mundo aqui fala um pouquinho sobre isso, né? Inclusive podendo avançar no sentido de advogar a inseparabilidade dessas dimensões, que se distinguem apenas por conta dos âmbitos de conhecimento, filosofia e ciência social. Então, não tem como a gente separar uma coisa da outra, né? Em termos ontológicos, em termos assim, do que é realmente a nossa essência, né? O que é que nos constrói enquanto seres humanos, é que nós somos seres sociais. E essa visão, eu acho que a gente está começando a entender que esse mundo que nós falamos, mundo espiritual, é aqui, não é lá, é aqui. Foi bem colocado pela Lavínia, eu acho que é bem isso. O que significa existir? Estar no mundo, estar lançado no tempo histórico e no espaço social, com uma condição que precede, no sentido de que isso determina a essência do ser. Ou seja, ninguém primeiro é para depois existir. Todos somos no mundo. Olha que interessante essa frase, né? Todos somos no mundo. Eu achei tão interessante. Então, assim, essa questão é muito ampla, né, para a gente poder entender essa visão. E eu achei interessante quando ele fala dessa visão social desse mundo espiritual. E até então a gente não para pensar exatamente o que que isso representa, que impacto isso tem nas nossas relações aqui. E trata-se, pois, de um tipo de modo de estar no mundo, ou melhor ainda, cada dimensão estabelece um espaço social e um tempo histórico que lhe seja próprio. Cada dimensão estabelece um espaço social e um tempo histórico que lhe seja próprio. Em termos espíritas, e isso significa que estar vivo ou encarnado constitui um tipo de experiência social, cultural e histórica, diferente de estar morto ou desencarnado. Eu acho interessante isso aqui, porque eu acho muito interessante, porque a nossa conversa sempre esbarra nessa questão: por que que nós não podemos trazer o social, as discussões históricas e sociais, para dentro da casa espírita? Por que que isso incomoda tanto as pessoas, sabe? E aí eu fiquei pensando nisso, porque hoje eu não consigo mais falar numa casa espírita sem trazer essa visão social e histórica que nós estamos vivendo, do momento que nós estamos vivendo agora. E esse momento que nós estamos vivendo agora não pode ser desconectado da nossa realidade espiritual. E eu acho que por muito tempo, não que a doutrina espírita fizesse isso, mas acho que talvez a forma como a gente percebia a doutrina espírita, a gente desconectava do social, não no sentido de ir na casa espírita todo fim de semana fazer uma ação social, não nisso, mas do social do mundo que eu estou vivendo, do impacto que isso tem sobre o meu aprendizado, sobre o meu crescimento espiritual. Ou não impacta? Claro que impacta. Tudo que nós vivemos no mundo, nós precisamos discutir. Não tem como dissociar da nossa existência isso, né? Então, e isso me leva sempre a essa questão, né? Por que que nós não podemos, sim, falar sobre essa forma de estruturação social da nossa sociedade? O que que isso está impactando? O que que nós podemos melhorar? Qual o nosso papel coletivo, qual o nosso papel individual?
né? Não é só individual, gente, nós somos o social. Eu acho interessante isso aqui, isso me remeteu a isso. E aí, só para terminar, é o finalzinho lá desse 2.2, que é a conclusão que eu acho que ele fala, faz esse resumo. A partir desse raciocínio, trata-se de ampliar o espectro de possibilidades interpretativas, né, da doutrina espírita, ampliar essas possibilidades de interpretação, conferindo uma dimensão epistemológica a este conceito específico, que é o que ele está querendo. Ele queria achar um conceito que ampliasse esse olhar, que fosse uma forma epistemológica, uma forma de trazer esse conhecimento sobre esse mundo espiritual, que fosse um pouco mais amplo do que até então. A gente viu aí com o Herculano, até a gente viu com esses existencialistas, esses filósofos, e, né, quem andou pensando nessa questão. E aí, para que essa discussão que ele vai trazer seja feita nessa profundidade que ele pensa, a reunião da noção de verdade como construção comunicacional. Ele vai pegar já aqueles princípios da verdade, olha. Esse princípio da verdade como construção da comunicação, nas condições de intersubjetividade, quer dizer, próprias de qualquer verdade filosófica ou científica, ou em outros campos sociais, nós estamos vivendo essa intersubjetividade, e essa ideia de interexistencialidade, que nos levou a evoluir do simplismo do controle universal dos ensinos dos espíritos para a noção de consenso intersubjetivo interexistencial. E é essa a proposta que ele vai agora estar trazendo para nós a partir, né, da agora até o final do livro, nós vamos estar caminhando nessa direção aí. Não é apenas um consenso da opinião, né, dos espíritos, não. É um consenso que leva em consideração essa visão intersubjetiva de cada ser e interexistencial, a nossa visão social de mundo, a visão social do mundo espiritual, né? O que que isso impacta nas nossas relações, o que que as nossas relações impactam no mundo espiritual. É uma visão um pouco mais ampla, né? Que pelo menos é o que eu entendi. E aí eu volto para vocês. O que mais que nós vamos ver, discutir? Alguém achou algo mais no texto que eu não coloquei? Porque não dava, gente, para colocar tudo. Eu tentei pegar aqui um pouco, né, mais resumido, não sei se ficou claro para vocês. Com muita dúvida, é agora a hora de nós esclarecermos. Mais alguma afirmação? Eu Alguma fiquei bem satisfeita com o nosso debate. cor? Que E bom. vem os próximos capítulos. Ah, que bom. E eu acho que é Eu isso. tenho, tem Fala, uma Ellen. parte aqui, tem uma parte aqui que eu achei assim também muito, muito importante, aqui na página 68, Hum, ele coloca assim: há ainda outra consequência extremamente relevante para o desenvolvimento da teoria social espírita, embutida na ideia de interexistencialidade, a da pluridimensionalidade da vida, aplicada ao pensamento hegeliano, não, como é que é? Heideggeriano, não sei como é que fala, ou é. inspirada nele, poderia constituir uma pluralização do ente. Ao mesmo tempo, se constituem todos de modo conflitivo, intersubjetivo, desde o princípio, ele se constitui de linguagens próprias dessas dimensões todas. Enfim, eu acho assim que ele muda tudo, né? Eu penso que o Signates, quando ele propõe isso, ele vai mudar tudo. Ele dá um outro, ele amplia e ele aprofunda esse olhar, esses conceitos, né, que vieram até hoje, e é o que você falou, as casas espíritas, de forma geral, elas não elas não expandem essa questão, né? Ou seja, as questões como nós produzimos socialmente, né? Essas interrelações, e elas separam muito
o mundo espiritual do mundo terreno, e o mundo terreno, eu até coloquei no chat, com peso ruim, com peso tudo que é da matéria, isso eu acho assim complicadíssimo, porque nós nem sabemos exatamente como que as coisas funcionam. E pelo que eu estou entendendo no andar da carruagem, é lá e cá o tempo inteiro. Então, lá e cá tem a questão de sociedade, a questão de cultura, a questão política, tudo tem lá e cá ao mesmo tempo, um interferindo no outro. Não é nem interferindo, né? Eu acho que um dialogando com o outro, eu acho que essa é a questão, né? Porque no diálogo nasce outra coisa através do diálogo. Eu, assim, acho muito bom. Agora, isso precisa, a gente precisa ler muito, né? Porque ele trabalha muitos conceitos, assim, bem complexos, né? Muito bom. E aí, Adorei, gente, vocês falando. não, foi ótimo. E aí, gente, eu fico pensando, né? E essa complexidade da mediunidade, então? Se a gente acrescentar aí, o que é a mediunidade, nessa visão que o Luiz está trazendo, vocês imaginam uma percepção de um médium, um espiritual, mas que está passando pela intersubjetividade dele, está passando pela interexistência dele. Então, assim, vocês estão entendendo como que a coisa é complexa? Acho que é por isso que depois nós vamos ver ainda muita coisa, que só está começando, o caminho está começando, né? Como diz você. Temos muito chão para andar até o final do livro, e eu acho que tem muita coisa para avançar, viu? Muita coisa para avançar. Adorei também a participação de todos. E se ninguém tiver mais nenhum comentário, eu estou satisfeita. Só temos que decidir quem vai fazer o próximo estudo. Quem pegaria para nós? Gente, eu não posso nos dois próximos estudos, porque esse final de semana é aniversário da minha sogra, o próximo é da minha mãe, e eu só tenho final de semana para preparar. Então, não posso me comprometer nas próximas 2 semanas. Quem poderia, gente? Lúcia, você poderia? Lúcia está congelada. E quais seriam os tópicos? Então, é isso que eu estou vendo aqui. Lúcia, estou sugerindo seu nome para o próximo. O que que você me diz? Então, eu posso pensar, mas quais seriam? Posso pensar Então, nisso. deixa eu pegar aqui. Eu fiz aqui uma divisãozinha aqui. Exatamente. Continuando no capítulo 2, né, o 2.3 e o 2.4. Eu fiz essa distribuição por quê? Porque eu fui pegando assim a questão de tamanho, né? Porque eu acho que quando fica grande demais, a gente não consegue aproveitar. E eu achei que esse capítulo 2 ele é muito denso, parece que mais denso que o primeiro. Então, eu acho que a gente não precisa ir com pressa, sabe? Nós podemos ir mais devagar. É o 2.3 e o 2.4, Lúcia. Pode ser? Pode. Pode. Beleza. Ó, beleza, Lúcia. Adorei. Então, a gente volta, então, Só que aí, Iracilda, naquele esquema, eu faço, aí você a gente apresenta. É apresenta. assim, Maravilha. Você manda lá no grupo e a gente apresenta, tá bom? é, Sem tá bom. problema, viu? Gente, fiquemos com Deus. Tchau para todo mundo. Um Tchau, beijo. pessoal. Boa Tem semana. muita gente que Boa não Tchau, falou noite, nada, boa né? obrigada. semana, tá tudo Vocês são bem. ótimos. Obrigada. Estou aprendendo. Tá bom, gente. Tchau. Fiquem com Tchau, Deus. até a próxima.